talvez a UT não foi uma boa professora de alemão, mas com certeza é uma boa professora da vida. Eu posso falar de cadeira, porque convivo com ela há 8 anos, trabalhando junto, e não só na minha vida, mas muitos outros, foi muito transformador. E o Jair também, todos os formações, cursos e outros lugares que eu encontrei o Jair na Adigo e fora, sempre as pessoas trataram ele como mestre, né? Ô, mestre, mestre. Então, também é um grande professor e com certeza várias pessoas que estão aqui, algumas eu conheço, outras não, também tem muita coisa para ensinar e trocar. Mas hoje é como se fosse uma live. Nós realizamos um encontro virtual há 2 semanas atrás, com o objetivo, mesmo objetivo que hoje, né? Divulgar o evento de junho presencial que nós vamos fazer voltado para a liderança transformativa no dia 14 de junho. Até eu ia pedir para a Jéssica se ela puder colocar o link no chat, só para se alguém quiser saber mais. Eu estou explicando a origem dessa live. Agora é uma série de lives que vão acontecer quartas e sextas, essa semana e a semana que vem. E a primeira live é essa de hoje. Então, como live, eu aprendi recentemente que tem menos interação com o público. Porém, como se trata do tema liderança transformativa, a interação é muito importante, né? E aí, para não eliminar essa parte que é essencial, a Jéssica se dispôs a ficar fazendo uma curadoria pelo chat de comentários, perguntas, e na última parte do encontro, aí a gente vai desenvolver essas perguntas e esses sugestões, comentários que sejam sobre o que está sendo falado na live, tá? Então, o motivo da gente estar fazendo esse evento no dia 14 de junho, ele tem a ver com dilemas que estamos vivendo atualmente. Esse é o mesmo motivo por que nós estamos fazendo essa live. Como se fosse uma crise de identidade, do ser humano, quem somos, por que ficamos horas isolados nas redes sociais, por que ficamos cada vez mais doentes, inclusive na saúde mental, como que a tecnologia nos consumir mais do que nós somos alimentados pelo calor humano, né? E isso, no mundo do trabalho, tem uma consequência muito grande, porque é onde nós passamos a maior parte do nosso tempo. Parece que no mundo do trabalho estamos vivendo em muros, né? Defendendo sempre a nossa abordagem, o nosso departamento, a nossa escola, a nossa teoria, o nosso diferencial, e temos uma dificuldade cada vez maior de ter uma integração entre pessoas, entre áreas, e acaba gerando uma desumanização, especialmente entre líderes e liderados, né? Então, uma forma que um grupo de pessoas que eu estou incluso está observando para poder realizar uma transformação mais essencial no mundo é trabalhando as lideranças. E aí, especificamente, uma forma que eu vou chamar de liderança transformativa, mas ela não é um conceito fechado, nem definido, e nem, como fala, absoluto. Então, o que mais me chamou a atenção nessa liderança transformativa, para quem se interessa pelo tema de liderança, é que ela é uma integração de várias teorias e abordagens. Então, ela pega aspectos da liderança servidora, da autoliderança, da liderança transformacional e também as questões mais particulares. O propósito dela é integrar para responder às necessidades que observamos na realidade, né? Outra coisa que eu achei muito interessante e acabei não encontrando em nenhuma outra teoria de liderança é que ela tem o pressuposto de que para o líder se desenvolver e poder apoiar os outros, ele precisa que os outros se desenvolvam ao mesmo tempo que ele
e que ele pratique uma autoexaminação constante. Então, não sei se vocês conhecem líderes que estão sempre observando sua própria postura, líderes que descem do pedestal, assim, da autoridade, conhecer um erro, pedir desculpas. Eu, na minha vida, não encontrei muitos, especialmente nas organizações. Então, tem exceções que eu encontrei, estou convidando para vir aqui hoje, né? Então, é possível ter esse tipo de liderança. E aí, para não estender muito, um último aspecto a comentar aqui da liderança transformativa é que ela tem a obrigação de considerar o contexto em que ela está e atuar de forma ética, com responsabilidade sobre si mesmo, sobre o líder e sobre os demais. Aí parece uma coisa bonita, né? Bem teórica, o jeito que se fala. Mas o que isso significa na prática? Que muitas vezes os treinamentos para a liderança nas organizações, empresas ou ONGs, tanto faz, é muito focado em conquistar eficiência, agilidade, resiliência, abundância, mas com que propósito? Né? Está sendo considerada a responsabilidade sobre a saúde das pessoas? Agora tem essa lei, né, NR1, que talvez vai entrar em vigor, estão lutando contra, mas talvez funcione, e vai obrigar por lei. Mas será que tem a responsabilidade sobre o ser humano, o desenvolvimento dele, a sua saúde, ou somente a saúde e desenvolvimento financeiro da empresa, né? E o meio ambiente, urbano ou rural? Será que também está dentro dos treinamentos da liderança que são feitos nas empresas? Então, a liderança transformativa é uma liderança para cada pessoa se tornar melhor por si mesma, junto com os demais, né? Inclusive quem você está liderando. E todos esses aspectos não são nem opostos nem excludentes. Não é que uma pessoa precisa pensar, esquecer o lucro ou a saúde financeira da empresa para pensar também na saúde financeira e o desenvolvimento individual de cada pessoa. E é isso que a liderança transformativa propõe, que elas possam se equilibrar esses dois aspectos. Então, como eu disse aqui, temos dois exemplos de uma liderança transformativa que vem de mundos muito diferentes e, ao mesmo tempo, iguais. Então, diferente porque o mundo dos negócios, né, é onde a riqueza material se concentra, enquanto o mundo do trabalho social é onde a escassez do mundo material se concentra também. Você vai ver, por exemplo, o orçamento dos governos para assistência social e para desenvolvimento econômico e compara um com o outro. Você pega o orçamento das empresas para desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Então, eles são, parece que se tornaram distintos. Porém, a coisa mais essencial é igual, que os dois mundos são guiados pelas mesmas leis que regem o universo e o ser humano, né? Os dois mundos, dos negócios e do trabalho social, se formam com a relação entre as pessoas dentro e fora de si mesmo. E aí é muito interessante ter o Jair e a Ute. O ano passado, a gente fez uma conversa com o Jair sobre liderança e ele contou que ele fez um mestrado em 1982 com o tema de liderança participativa. Já era um pioneiro, né, na época que eu nasci. E, coincidentemente, esse tema que estamos trabalhando agora, liderança transformativa, é uma coisa que me animou, porque eu conheci ela no mestrado, numa organização lá na Inglaterra, chamada Ruskin Mill, do qual o fundador vai vir para participar do nosso evento em junho, e dará, inclusive, uma série de palestras e workshops pela Sociedade Antroposófica na mesma semana. Mas o que eu gostaria de começar aqui com uma pergunta ligada ao aprendizado desse tipo de liderança, eu vou direcionar talvez para o Jair, já que a Ute se apresentou primeiro e depois a Ute pode complementar. Então, assim,
a liderança por si só pode ter um valor positivo ou negativo para a sociedade, né? Até Hitler foi um exímio treinador de lideranças. Da mesma forma que uma empresa que lucra com o desmatamento ou trabalho análogo ao escravo pode contratar diversas consultorias para treinar seus líderes com muita eficiência. Então, não basta trabalhar as lideranças, né, como sempre é falado, sem dizer qual o propósito, como contribuímos positivamente como agente transformador para o todo. Jair, como você vê essa situação hoje aqui no Brasil? Então, você foi buscar um exemplo de liderança para introduzir bem fofinho, né? O Hitler, né? Que, aliás, era vegano, né? Só para circunstanciar, né? Mas, então, eu vejo assim, né? Da primeira fala sua, né? O líder ele pode ser orientado pelo mal ou pelo bem, né? Se a gente pega a biografia do Hitler, ele disse claramente o que ele ia fazer no livro que ele escreveu enquanto estava preso, né? Por outro lado, se você pega um Gandhi, né, que é um outro estilo de liderança, né, que segue um outro caminho, né? Então, para mim, é sempre um mistério, né? O que é liderar? Você falou aí da minha tese, minha dissertação de mestrado, né? Isso no passado chamava liderança participativa. Eu queria entender o que é essa liderança participativa nesse contexto, né? E gostei da definição que você deu no início, que no fundo a liderança transformativa é um somatório, né, de diversas teorias, né? Então, se a gente caminhar pela sociologia, né, tem um monte de definição de liderança no contexto social. Se caminha pelas escolas de administração, então todo dia tem uma definição, né? E aí, outro conceito que você traz, olha, no mundo corporativo você tem a abundância, no mundo social, né, você tem a escassez. Econômica. Corporativo, quando no mundo social com a escassez, precisa de liderança, né? Há necessidade de que alguém faça um papel de transformar, ou no mundo corporativo, ou no mundo social, onde as pessoas estão atuando, né? Então, eu percebo que hoje, estudando esse tema ao longo do tempo, né, eu gosto de dividir sempre em crescimento e desenvolvimento, né? Crescimento é tudo aquilo que é material. Então, você chega numa empresa, na sua descrição, né? Olha, é quantitativo, é resultado, é lucro, tá. Mas a que custo, né? A custo do meio ambiente, a custo da saúde mental, né? Aí você vai no outro ponto, né? Bom, o social tem ênfase no desenvolvimento, mas não tem no crescimento, né? Então, para mim, essa liderança transformativa, que é o conceito que você traz, é assim, né? O que que é o que não é quantitativo e que é qualitativo e que é desenvolvimento, que precisa ser desenvolvido nas empresas capitalistas, né, regidas pelo capital, né? E o que precisa ser desenvolvido de gestão, de modelo de gestão, de abordagem quantitativa no lado social, né? Para mim, né, acho que um conceito de liderança transformativa é aquela liderança que consegue equilibrar essas duas vertentes, né? Mas com desequilíbrio, né? Então, no mundo corporativo, que é o quantitativo, tem que trazer o lado qualitativo, que esse é o esforço da consultoria que a gente presta nas organizações. E no lado das instituições sociais, tem que também ter uma abordagem, no mínimo, que circunscreva aspectos racionais quantitativos. Porque senão o organismo social, ou a empresa, ou o organismo social, uma ONG, por exemplo, elas não conseguem transcender no tempo e se desenvolver, né? Então, poderia falar mais, mas acho que aí eu passo para a última.
Ute, só um minuto que eu esqueci de falar no começo, gente. Não sei se eu esqueci, mas agora que está esquentando, está dando esse calor para a gente começar um possível diálogo. Caso vocês tenham perguntas, coloquem no chat, por favor, tá? Ou comentários. Pode seguir, Ute. Tá bom. Bom, é, para mim é um pouco difícil falar sobre a liderança, porque, como eu falei no começo, eu gosto de trabalhar, gosto de ficar no meio das pessoas, do povo, e aprender a partir disso. Só que a vida, ela me colocou, de repente, a fundar muitas coisas. Então, eu fundei o trabalho na favela Monte Azul, a Associação Comunitária Monte Azul, Aliança pela Infância e várias outras coisas que fundei ou cofundei. E aí, no começo, justamente, bem no comecinho de uma fundação, a gente acaba sendo líder. E eu, assim como eu sou uma pessoa um pouco tímida, que não gosta de falar nem nada, gosto de trabalhar, eu fiquei muito, muito mal, no fundo, né, com esse fato, que logo eu precisava lidar algo que achei importante pela missão, pela, pela, pela importância daquilo que estava conseguindo e tentando realizar, que era justamente juntar aquilo que o Rudolf Steiner falou a partir do social, da antroposofia, com a miséria do mundo. Então, o destino me colocou nessa situação. Não posso falar tudo isso porque a gente não tem tantos minutos. Mas o destino fez com que, de repente, eu era professora Waldorf, ligada à antroposofia, e do outro lado também, no meio assim da miséria do mundo, no caso do Brasil. Crianças, jovens, que não tinham oportunidades, que moravam na favela ou na roça. E aí, então, de repente, eu fundei essa associação e aí me tornei presidente. Aí falei, mas será que precisa? Não podia ser outra pessoa? Só que aí comecei a aprender algo que eu acho que é importante, que eu acho que tem a ver com essa liderança transformativa, que na medida que eu me desenvolvo, também estou tentando desenvolver o outro, e vice-versa. Na medida que eu comecei a entender melhor as pessoas da favela, ouvindo, né, tentando entrar um pouco mais na vida e também na alma dessas pessoas, com paciência, não assim com a plancheta na mão e fazendo anotações, mas tentando realmente ouvir, tentar perceber um pouco, né, pelo ambiente e pela fala, que às vezes é bem restrita, as mães falando, por exemplo, ou então percebendo os gestos das crianças. Aí comecei a ver que isso, essa entrega para o outro, para o contexto social também, fez com que eu também pudesse crescer internamente. Não foi logo que eu percebi que isso é uma qualidade de liderança, mas com o tempo, os anos passando, eu percebi que essa entrega no contexto, tentar realmente entender o contexto a partir das pessoas, e como, por exemplo, a, a miséria, vou falar agora a miséria, a discriminação se espelha na alma da criança, se espelha na alma do jovem, né? Se espelha na alma da mãe e do pai, né? A partir disso, então, consegue também ter ideias melhor como atuar. Então, para mim, é algo importante de se entregar ao contexto, conviver com as pessoas e, a partir dessa convivência, refletir o que aconteceu. Então, tem a parte do sentir, do conviver, de se entregar ao convívio, e depois refletir sobre isso, né? Refletir o que isso quer dizer. E, a partir dessa reflexão, depois, com mais pessoas, porque vai juntando mais pessoas, aí pode ter uma pequena ação, que depois vai se multiplicar com o tempo, né? Agora, em tudo isso, né, já que o Nelson me deu esse desafio a partir do Hitler, né? Lógico, eu como alemã, eu tenho essa grande pergunta mesmo: como que é possível que um povo alemão conseguiu se entregar tanto para a liderança de uma pessoa como Hitler? E
agora não posso entrar nesses detalhes lá, mas é muito importante, né? O líder, como qualquer outra pessoa, que também não é só o líder, mas qualquer pessoa, precisa desenvolver dentro de si uma linha ética, um esteio ético. E esse esteio, essa pérola, a gente pode falar, vem de onde? Isso é uma pergunta. Uhum. Eu sinto que todo o trabalho social, não só em favelas, em geral, né, na escola, numa empresa, ela é permeado por esses valores. A gente fala isso também. Mas o que são esses valores? De onde que eles vêm? Então, para mim, parece como se fosse um fio dourado que permeia tudo que a gente tenta fazer. Às vezes com sucesso, mais com sucesso, né? Esse fio dourado, ele tem a ver com os valores, com a missão da pessoa, né? Com a missão da instituição também. E aí tem essa pergunta, esse fio dourado, ele nasce onde? Ele nasce no meu coração, de repente? Ele nasce a partir da educação? Ou será que ele nasce além daquilo que é visível? E depois se cresceu ou se instalou ou vive dentro do coração, e a partir do coração também na mente, e a partir disso também na ação, né? Então, são perguntas que eu penso que esse lado ético, moral, esses valores, essa missão que faz com que a gente se decide ou para a construção do bem ou para a construção do mal, tem a ver com esse fio dourado que vem do outro lado do mundo, do outro lado. A gente não precisa definir o que é esse outro lado, mas é algo invisível, até o Einstein fala, é algo assim, um segredo que está dentro da natureza, está dentro das pessoas, é um segredo que não tem palavra no fundo para isso, mas ele existe porque ele desenvolve uma força de ação depois, né? Então, esse fio dourado, que eu chamo de fio dourado, pode chamar outro diferente também, ele permeia as ações, ele permeia uma instituição, ele permeia a vida, né? E isso depois, de novo, dá força para a gente liderar de uma maneira onde que eu me transformo a partir do outro. Eu não posso me transformar sem o outro, né? Uhum. Eu fiquei bem contente que agora tem uma palavra para isso, porque aí saí da minha depressão, que eu já tinha saído faz tempo, mas não fiquei uns 5 anos ou 10, sei lá, no começo dessa minha ação na favela Monte Azul, fiquei com tipo depressão, eu não sou um líder, não sei o quê. Mas agora vi que tem uma palavra para isso. Liderança transformativa. Eu acho que é isso. Eu vejo isso do futuro mesmo. Eu acho que isso que é um germe da liderança para o futuro, para a gente não fazer essas diferenças. Um é liderado, outro é líder. Não, nós todos estamos no caminho, juntos, né, para construir algo, construir um mundo digno, um mundo melhor, no sentido da dignidade humana, né? E respeitando os contextos, aqui no Brasil, por exemplo, a cultura brasileira, por exemplo, né? Bom, já falei muito. Obrigado, Ute. É isso mesmo. A liderança transformativa que eu estudei, ela vem na verdade, mais da área da educação. Sim. Educação transformativa, né? Uma autora chamada Shields, que depois evoluiu lá para o Ruskin Mill na Inglaterra, mas ela traz toda essa parte da sabedoria ancestral dos indígenas e, por exemplo, o que você falou é uma coisa do futuro, e o futuro, igual o Sankofa, né? Ele faz assim, ele vem do passado para o futuro. Isso. E aí, no estudo goetheanístico, que já faz muitos séculos, quando tem uma coisa chamada partição, já tem também responsabilidade, né? E aí, essa filósofa chamada Karen Barat,
Não? Acho que, peraí, alguém esqueceu o microfone ligado aí, Jéssica, se você puder tirar. É, essa filósofa chamada Karen Barad, não sei se ela criou esse termo, mas eu conheci através dela, que se chama silêncio moral, né? Então, a liderança transformativa tem muito a ver com evitar esse silêncio moral. Como que eu vejo isso? É um certo distanciamento que as pessoas, especialmente em posições de liderança, se colocam com o argumento de que tudo é relativo. Então, é melhor não falar sobre isso, é melhor não atuar, porque tudo é relativo, né? Isso ela denominou de silêncio moral. E para não ficar aqui uma impressão de que estou falando de uma coisa moralista, né, e tudo isso, eu queria perguntar justamente para a Uta e para o Jair, se nas suas experiências de vida, se vocês pudessem compartilhar com a gente uma vez que vocês precisaram ter uma boa dose de coragem moral para tomar uma decisão difícil na vida profissional. Acho que isso seria bem interessante, sabe? Se vocês pudessem dar algum exemplo, que isso tem muito a ver com a liderança transformativa. Uhum. Assim, do meu ponto de vista, todo dia a gente precisa desenvolver essa coragem. Quase todo dia. Eu não posso dar o exemplo que hoje, às 4 horas, tive que ter uma coragem civil, porque senão, como fala, assim, pelo sigilo, né? Assim, foi uma reunião interna, né? Mas foi uma reunião difícil que fala bastante, que decide bastante coisas sobre a Monte Azul. E aí, então, eu tive que falar algo para chamar a atenção, para a gente não entrar numa fria, né, numa decisão. E não foi fácil eu falar isso. Então, eu senti, eu não estava com vontade de falar. Aí que está. É muito mais simples, né, de ficar nesse silêncio moral. Mas eu acho que dentro de uma certa idade, né, eu acho que a gente tem que realmente tentar ter essa coragem civil, essa coragem de falar quando se trata de algo importante, não quando se trata de mim mesma, mas quando se trata de um organismo institucional, por exemplo, Monte Azul, uma escola. Eu acho que todo dia a gente tem quase isso. Ou se alguém é machucado, ou alguém é humilhado, precisa, com jeito, né, falar, para não humilhar ninguém. A gente tem acho que é uma obrigação moral, eu sinto, né, para não ficar silencioso. E treinar isso um pouco, talvez já na educação, né? Inclusive com as crianças. Se a gente toda hora não fala isso nem aquilo, né, isso é feio, a gente inibe a criança conseguir se expressar, né? Algo que talvez para nós fica estranho, mas para a criança é a verdade, né? Eu acho muito importante, porque eu vejo muito silêncio moral, muito, muito, muito mesmo, né? Obrigado. E você, Jair? Aí concordo com o que a Uti falou, né? Mas isso aí você falou em goetheanismo, né? Tem uma frase do Goethe que diz assim: tudo que cria não traz vantagem para si. Né? Tudo que cria não traz vantagem para si. Eu acho que isso é um pouco do fio amarelo que a Claro. Uti traz, né? Se eu pensar em meus exemplos, eu posso trazer um conteúdo assim egoísta, mas os líderes que eu admirei e que eu admiro é fantástico, porque sempre quando estão numa posição de decisão, é algo que é para o outro, é para a comunidade, é para a sociedade e não para si, né? Então, eu acho que isso é uma espécie assim de bússola, né? Que a liderança com essa qualidade tem que ter, né? Porque nós vivemos tudo numa sociedade onde o egoísmo predomina, né? As pessoas querem ter vantagem, principalmente se vai nesse ambiente onde eu atuo, né? Que é o mundo empresarial, né?
Mas no mundo empresarial, o que a gente começa a ver agora é que começam a surgir já lideranças com essa consciência, né? Que, olha, mesmo que seja um mundo corporativo, essa decisão vai afetar o meio ambiente, né? Vai trazer infelicidade, né? Qual é a consequência dessa decisão, né? Então, há líderes que eu admiro são aqueles líderes que olham além da fronteira da empresa onde estão atuando, né? Então, para mim, né, você pergunta, bom, qual que é o referencial? O referencial desse tipo de liderança é sempre pensar no outro. E aqui eu acho que é um pulo do gato, né? Esse fio amarelo que todos nós, eu acho que trazemos, ele só é despertado no social, né? Ele só é despertado quando está no grupo, né? Quando eu trabalho com o outro. E aí tem uma outra qualidade que você tem que gostar de pessoas, né? Esse tipo de liderança, se perguntar qual é a qualidade principal, são, né, do que eu observo, né, e que no fundo eu tento seguir, são pessoas que têm um profundo amor pela humanidade, um profundo amor pelas pessoas, né? Pensam sempre no todo, nunca em si. Então, eu acho que isso pode ser uma bússola, né, uma pista do que é essa liderança transformativa. Quais são os pilares básicos? Que vem um pouco, né, dessa fala da UT, né? Bom, eu chego lá na favela e eu convivo com as pessoas. E a partir dessa convivência é que sai talvez o impulso e a necessidade de ser autêntico no dia a dia, né? Na reunião de hoje à tarde, ou na reunião, né, É. que eu vou ter amanhã. Se eu tiver essa orientação, eu sinto que aí a gente começa a estar num caminho de uma liderança autêntica, uma liderança genuína, ou uma liderança com esse panorama que você está citando. Eu só queria falar Obrigado. uma Sim, coisinha, pode viu? falar. Porque parece que o líder transformativo é um anjo. É, ele, ele também pensa em si, né? Só que porque a gente é um ser humano. Então, daqui a pouco, por exemplo, eu vou querer jantar. Então, eu estou pensando em mim, mas também penso no outro. Então, só para não achar que agora Uhum. nós somos Né, santos. ele é testado no dia a dia, né? Sim. Acho que o motivo nosso é o outro, sim, mas aí a gente às vezes, a gente precisa também cuidar da gente, né? Só Uhum. que o motivo é outro. E outra coisa que queria ainda completar, eu acho que sim, a gente precisa do grupo, né, onde que a gente desenvolve esse fio dourado, mas eu acho que também tem a ver com a educação. Assim, no meu caso, foi também a minha educação a partir de contos, histórias, que meu pai contava história toda noite, né? E aí acho que desenvolve um pouco nesses contos de Grimm, por exemplo, que eu escutava, que meu pai contava, que precisa vencer obstáculos, mas sempre tem um motivo também onde que a gente vê esses obstáculos têm um porquê para o destino mesmo da pessoa. Então, já vem algo assim em forma de imagens que deixa dentro de nós mesmos, dentro de mim, essa certeza que tem algo a mais do que sou eu, né? Isso vem a partir dos contos, por exemplo, né? Então, acho que isso é importante também. Que tipo de conto a gente conta para a criança, né? Uhum. Imagens verdadeiras mesmo. Ó, falando nisso, teve uma pessoa que colocou aqui uma coisa que eu achei bem importante, a questão do medo, né? Medo, colocar a Hébia, né? Colocou o medo da retaliação, muitas vezes é o que impede a iniciativa de romper o silêncio. E medo todo mundo tem, né? Já diz o ditado. E então, desculpa, vou tentar ser mais direto com vocês. Vou dar um exemplo que eu sei que aconteceu muitos anos atrás. Uma empresa quis doar, vamos supor,
200 litros de Coca-Cola para a creche lá na favela. E aí o gestor tem que ter a coragem moral de falar, ó, desculpa, você reformar a sala, a gente até pode aceitar. Agora, esse tipo de doação, não. Eu estou falando só um exemplo ilustrativo. E sem, considerando toda a ética, né, que tem essa coisa de não citar nomes nem ocasiões, será que vocês lembrariam de alguma ocasião, numa empresa, por exemplo, o conselho decidiu que iria mandar o diretor, o superintendente lá para a Amazônia. E aí eu vivenciei isso e o líder talvez teve uma atitude com coragem moral. Vocês poderiam comentar dois exemplos concretos mesmo que aconteceu na vida de vocês? Uhum. Eu posso comentar né? Uma grande empresa que estava lançando um produto sofisticadíssimo, né? Era um produto de consumo, né? E um dos ingredientes desse produto, ele era um preço, né? Sei lá, $10 se viesse do exterior, né? Um ingrediente que vinha da Ásia, né? E seria $100 se fosse produzido aqui internamente, né? E era uma reunião tensa, e a decisão da liderança foi: vamos preparar comunidades internas, né, e vamos produzir isso internamente, e faremos sim com produtos internos, né? Isso para mim foi, como consultor, eu fiquei vibrando, né, porque era uma situação muito concreta de uma decisão de coragem moral, né? Sim. E você, Ute? Então, estou pensando se... não sei, né? Que eu não sei se isso tem diretamente a ver com isso, porque quando a gente trabalha no social, a gente faz captação de recurso. E aí tem critérios para quem a gente quer captar e quem a gente não quer captar. Então, a gente tem critérios aqui na Monte Azul, na Aliança pela Infância também, de tudo que tem a ver com arma, não. A parte da Coca-Cola também naquela vez, também não, né? Nunca mais, quer dizer, a gente entrou nisso, mas nunca mais. Então, tem certos produtos que fazem mal mesmo, que a gente, e que alguém produz, e a gente não quer captar recurso com essas firmas. Só que não é tão simples, né? Porque se, por exemplo, eu recebo uma doação particular de uma pessoa, e a gente tem muitas doações anônimas, pequenas doações, às vezes um pouco maiores também, mas são anônimas. Uma pessoa, ela tem um nome, mas eu não conheço a pessoa. Eu vou saber de onde essa pessoa ganhou dinheiro. Ela ganhou esse dinheiro a partir de quê, né? Então, é algo que eu sinto que, às vezes, a gente se torna cúmplice de algo que não é bom, sem a gente saber, ou sem também a gente conseguir evitar isso. Eu me pergunto, por exemplo, sempre, quando eu faço uma viagem de avião, eu fico lá poluindo o ar, 12 mil quilômetros até a Alemanha, eu acho que é 25 mil até Japão. Já viajei muito, então cada vez estou poluindo o ar, né? Então, mas eu não tenho essa coragem moral de falar que agora eu vou com aquele barco de vela. Não tenho, não vou, né? Então, eu acho que como ser humano contemporâneo, a gente pode evitar ao máximo a gente se entrar nessas culpas, não sei agora outro nome, né? Mas a gente não consegue evitar, como ser humano contemporâneo, a gente está numa teia que muitas coisas são inevitáveis para a gente entrar numa teia também de destruição do mundo, né? Não de guerra, não, né? Mas essas coisas do meio ambiente, por exemplo, né?
avião, mas pô, carro também, né? Então, o mundo contemporâneo ele é tão complicado que a gente não consegue ser totalmente moral enquanto que a gente vive no mundo. Se a gente se afasta do mundo, a gente fica lá no Himalaia, numa gruta, aí sim, não vou poluir nada. Só que também não vou contribuir para o mundo, né? Uhum. Então, é um dilema assim que eu sinto que existe, mas que eu, por mim, eu quero ficar nesse mundo contribuindo, mas também poluindo, né? As duas coisas, não tem como. Uhum. Eu me refiro, por exemplo, uma vez eu fui trabalhar em um projeto no Delta do Parnaíba, no Piauí, uma empresa que estava construindo um parque eólico. E aí eles movimentando aquelas hélices gigantes, uma pessoa do vilarejo de pescadores perdeu a perna e aí precisava fazer uma ação de sustentabilidade, que hoje se chama ESG, para tentar ficar com a imagem melhor naquele local. E era uma consultoria também. E aí o patrocinador, o cliente, né, sugeriu uma pista de kart para as pessoas brincarem, como se fosse uma educação automotiva, não sei. E a gente tinha feito uma proposta de conversar com os pescadores, com todos os artesãos, fazer um trabalho comunitário cultural. O cliente não quis. Eu achei muito corajoso da pessoa que era meu líder, né, de declinar e sair desse cliente, né? Eu achei que isso foi uma coisa de muita coragem moral. Mas olha, gente, eu morei na Inglaterra um tempo e eu sou muito pontual. 10 minutos para as 8 e eu queria perguntar para Jéssica se tem alguma pergunta que ela estava fazendo à curadoria. Obrigada, Nelson. Tem sim. Tem a pergunta da Rafaela Santos. Jair e Yudi, é um presente estar aqui com vocês. Gostaria de ter a perspectiva de vocês sobre como a liderança transformativa pode integrar questões como bem-estar emocional, diversidade e aprendizado contínuo para potencializar o desenvolvimento nas organizações de hoje. Quem gostaria de começar? Pergunta direcionada para os dois. Integral pensar, o Vai, que mais? vai. Como foi a Uth falou por último, eu falo agora, vai. Olha, todos esses requisitos são os requisitos para desenvolver liderança com essas qualidades, né? Então, o pensar emocional, né, a inteligência emocional, tudo isso faz parte de qualidades dessa liderança para o futuro, né? Eu chamo de liderança para o futuro. E como a Ruth falou, não é o líder que é anjo, né? Porque nós estamos na Terra, né? Para internalizar ou praticar todas essas qualidades é fácil? Não, não é, né? Mas a jornada individual na busca dessas qualidades é que vai nos diferenciar, né? Então, olhando por trás desses requisitos, eu acho que uma coisa que o que eu estou fazendo? Contribui para o todo? Sim, né? Se sim, ok, já é uma. é, tem o propósito de servir, né? Servir em todas as dimensões. E aí eu acho que uma coisa que nós não falamos ainda, né? Eu tenho um compromisso com o meu autodesenvolvimento, com o meu desenvolvimento interior, né? E eu faço isso de uma forma consciente, porque se eu faço isso comigo, o outro percebe, né? Ou se o outro faz, eu também percebo, e aí nós podemos crescer juntos como seres humanos, né? Então, meu comentário é, bom, tudo isso faz parte, né? E eu colocaria mais esse tema que não falamos ainda, que é o desenvolvimento. O líder transformativo, ele cria condições para que ele tenha um desenvolvimento interior na interação com o desenvolvimento do outro, que também vai ter um desenvolvimento interior. E isso vai criar uma nova comunidade para o futuro, que não está ligada a nenhuma teoria, a nenhuma
uma tendência a nenhuma ideologia. Essa é a minha visão. Legal. Surgiu uma outra pergunta aqui do Jefferson, né, Jéssica? Isso. Acho que em vez de ler, que ela é um pouco longa, a gente pode resumir para a Ute responder. Mesmo você não sendo de empresas grandes, Ute, a pergunta é sobre uma empresa grande, mas eu acho que você vai ter uma boa resposta. Ele vê esse tipo de liderança de forma mais clara em associações, seja escolas, ou CSA, ONGs, ou pequenas empresas. E ele pergunta se é possível ser aplicado também em empresas grandes, que precisam. É possível ser aplicado também em empresas grandes, onde lucro, produtividade e valorização das ações na bolsa estão, na prática, acima de valores como respeito às pessoas e ao meio ambiente? E se entende ser possível, como e por onde se começa? Eu acho que a questão não é pequeno ou grande, porque tem ONGs que são enormes também, e tem empresas que são pequenas. Eu acho que tudo que é novo, acho que essa liderança transformativa, ela é algo assim que está se constituindo aos poucos, né? Então, é um germe que vai se desenvolver cada vez mais para o futuro. Então, eu penso, né, que numa empresa seria bom começar com uma empresa de pequeno meio porte, e não logo como a Volks, né? Ou Volkswagen, ou a Mercedes, sei lá. Eu acho que sim, para criar uma, uma experiência, uma substância, porque tudo isso também tem desafios, né? Por exemplo, a gente junta pessoas, um grupo. Sempre tem um que fala muito, outro não fala nada, por exemplo. E assim por diante, né? Ou então um está com vergonha, outro está com inveja, e assim por diante, as falhas humanas mesmo. Então, se aos poucos a gente vai criar experiências com grupos menores, vamos supor 30 pessoas, uma empresa de 50 pessoas, até 100, acho que ainda dá, né? Não aquelas enormes, acho que não, mas criar substância, né? Experiência mesmo, para, com o tempo, isso também poder vingar em empresas maiores, ou então em ONGs maiores também, né? Que tem ONGs que são enormes, só na Monte Azul tem mais de 2.000 pessoas, né? Uhum. Então, aí não tem como a gente fazer pequenos grupinhos, não, mas a gente tenta fazer algo mais participativo, né? São tudo experiências agora, né? Tudo é novo, eu acho que isso tem que pensar. A gente cria algo novo, né? E essa criação, ela tem que ser avaliada, tem que ser refletida, mas não desistir, porque para mim, esse fio dourado, ele vem do passado, ele vai para o futuro, mas a gente tem que manter ele firme, né? Para ele ir no futuro, né? E não desistir, né? Toda a experiência do futuro, ela precisa essa perseverança e essa fé, essa esperança que vai dar certo, né? Não porque a gente é otimista, não, e nem pessimista, mas porque a gente tem essa convicção que o ser humano tem um valor, e o planeta tem um valor, né? Uma sacralidade, como falou Marcelo Gleiser. Achei muito bom. Ele falou isso. Astrofísico falou, sacralidade da Terra. É muito bom. Uhum. Isso pode viver dentro da gente. E do meu ponto de vista, já na criança, precisa cultivar isso que a criança já sabe, mas que ela pode perder, né? Essa sacralidade, esse divino, esse ser divino que está dentro da criança, né? Que é isso que mantém a gente para o futuro. Isso Bom, aí, e a nossa criança interna, a gente pode recuperar ainda, né? é Mas isso aí. a gente esperou um pouquinho, né, para chegarem as pessoas até 7h05, então eu vou passar só uns poucos minutos aqui. E aí eu queria agradecer bastante a Marli Pereira. Ela colocou aqui Oguerojeira, né, que é a imagem do povo Guarani, que significa criar-se a si mesmo no curso da própria evolução. E a Marli é uma pessoa fundamental para estar acontecendo isso também, porque ela é membro
da seção social, da Sociedade Antroposófica, e ela permitiu que tivesse o apoio da sociedade para Gordon. Então, quando a UT falou de ONGs grandes, essa Ruskin Mill na Inglaterra tem mais de 5.000 colaboradores e está também na China, no Emirados Árabes, é muito grande, é praticamente uma multinacional. E aí o Angus decidiu apoiar a nossa causa, assim como a Marli apoiou daqui, ele apoiou de lá, para poder desenvolver. Ele é um especialista nessa liderança transformativa e vai poder trazer para a gente, no dia 14 de junho, a visão dele, como ele desenvolveu isso lá. E aí, junto conosco também, estão outras pessoas, além de mim e da Jéssica, que estão aqui, que eu queria agradecer muito, que é o Dalmo Marins, que está presente ali, e o Alexandre Marques. São super apoiadores dessa causa, da nossa ideia de desenvolver essa liderança transformativa aqui no Brasil. E eu convido todos vocês a estarem conosco também no dia 14, né? Será em São Paulo. Eu queria agradecer muito ao UTE, agradecer o Jair por estarem aqui. Na sexta-feira, a gente vai fazer uma outra live, inclusive com o Dalmo e com o Hamilton Ibanez, que é uma pessoa que foi CEO de várias multinacionais aqui no Brasil, fora japonesa, francesa, alemã, e ele tem também esse perfil de liderança transformativa. Então, quem estiver mais interessado nessa área das empresas, né, o Jefferson, acho que fez a pergunta, pode se nessa live. E eu queria agradecer vocês, pedir desculpa porque não é uma live interativa, né? Isso, para mim, eu sinto muito, porque nas minhas reuniões, nas minhas formas de lidar, sempre tem uma interação muito grande, mas pelo menos teve uma boa participação aqui no chat. Chegamos a quase 40 pessoas, acho, aqui. E acho que é isso, né, gente? Terminamos por aqui. Muito obrigado. Está gravado. Entraremos em contato por e-mail para mandar para vocês o link e pedir uma avaliação de vocês. Com certeza vocês vão poder falar para nós melhorias que podem ser feitas, sugestões, e comentários, tá bom? Muito obrigado, gente, e até a próxima.